Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria ter você aqui em mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia, do curso livre de Teologia. E agora nós vamos estar estudando sobre confissão e paciência. É isso aí, confissão e paciência. Para entendermos essa matéria, nós temos que entender o sistema de governo de Deus. O sistema de governo de Deus é uma teocracia, onde, na verdade, dá para se comparar a uma monarquia absoluta. O que é a monarquia? A monarquia é um sistema de governo onde o monarca, onde o rei governa um território, governa um país como chefe de Estado. Então, na verdade, a transmissão de poder, ela só vai acontecer de forma hereditária, de pai para filho, filho para neto e assim sucessivamente. Então, não há eleições para mudança de rei, não há eleições para mudança de monarca. E nós precisamos entender que essa é a forma de governo de Deus. Ele é o rei dos céus, ele é o Deus soberano, ele é o criador de todas as coisas. Quando um rei quer fazer do seu filho rei em vida, na verdade ele conquista um outro território. Na verdade ele conquista um outro espaço e coloca o seu filho para governar. Se ele tem mais de um filho e esses filhos, na verdade, ele quer que cada um deles seja rei, então ele vai conquistando territórios e colocando seus filhos. Essa foi a visão inicial, a visão de Deus, ou seja, Deus é o rei absoluto dos céus e ele criou um outro território, ele criou a terra e fez o seu filho, Jesus, rei na terra, rei dos reis. Então nós precisamos entender um pouquinho da história do regime monárquico, né? A monarquia foi muito comum nos países da Europa durante a Idade Média e durante a Idade Moderna, e no caso, né, da Idade Moderna, os monarcas eles governavam sem limites de poder, né? Eles governavam com o poder absoluto. Esse sistema ficou conhecido então como absolutismo. Mas logo veio a Revolução Francesa, em 1789, e esse sistema de governo absolutista entrou em decadência, sendo substituído então pelo governo república. Ou seja, em grande parte dos países, nós vemos aí que ainda tem a monarquia, é a monarquia da atualidade, uma monarquia república. Então, atualmente, pouquíssimos países utilizam esse sistema de governo, e os que usam deixam poucos poderes nas mãos dos reis. Então, na verdade, nesse sentido, nós podemos citar as monarquias constitucionais do Reino Unido, da Austrália, da Noruega, da Suécia, do Canadá e até do Japão e da Dinamarca. E o Brasil também não foi diferente. O Brasil viveu um período de monarquia, né? E a monarquia no Brasil foi entre os anos 1822 até o ano 1889, com os reinados de Dom Pedro I, Dom Pedro II, onde a gente vê que foi esse período monárquico, porém um monárquico republicano, né? Monárquico da República. E a monarquia é a mais antiga forma de governo que mantém ou está ainda em vigor até hoje em alguns poucos países, porque nela o chefe de Estado se mantém no cargo até a sua morte ou a sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário e vitalício. Então o chefe de Estado dessa forma de governação, ele recebe o nome de monarca. Isso a gente vê muito no panorama do Antigo Testamento, na linhagem de Davi, né? Davi passou o reinado para seu filho Salomão, Salomão passou seu reinado para o seu filho Roboão, aumentou os impostos, quebrou o reino, mas a linhagem continuou hereditária em toda a descendência do Reino do Sul, em toda a descendência de Jerusalém. Então, na verdade, a gente observa aí essa a ordem ou forma de governo hereditário monárquico na vida e na linhagem do Reino do Sul. E pode muitas vezes também esse rei se chamar como chefe de governo, né, ou chefe de Estado. E a ele, o ofício real de governo é, sobretudo, de reger e coordenar a administração da nação em vista de um bem comum e harmonia social. Temos que entender que num período ou num domínio monarca, num governo monarca, tudo pertence ao rei. O território é do rei, as casas são do rei, e ele concede a concessão de uso daquele território, daquela fazenda, daquele espaço, para que a pessoa possa usar por um período, segundo as normas do rei. Então, o monarca quase nunca, na história dos governos dos países, quase nunca ele deteve poderes ilimitados. Como muitas vezes é pensado que o rei tem o poder absoluto, né? Na verdade, isso foi num período
muito curto, em que foi chamado de monarquias absolutas ou absolutistas. Então, na verdade, isso difere totalmente da visão monárquica atual, da monarquia tradicional. Então, o reino, nós temos que entender que no sistema de governo de Deus é absolutista, o sistema de governo de Deus é teocrático. E temos que entender que o que é o reino? O reino é a forma de Deus agir, é a forma de Deus atuar. Então, é o sistema de governo de Deus e nós temos que estabelecer o reino de Deus na terra. Então, no reino dos céus, nunca vai ter escassez. No reino dos céus não há deserto. No reino dos céus não há falta, né? Não há problemas. E quando nós estamos estabelecendo o reino de Deus na terra, vamos ser levados a provas e desafios para, na verdade, ver a forma que Deus age, a maneira como Deus age. Ele conduziu o seu povo ao sair do Egito a um caminho que dava diante do mar, mas ele diz a Moisés: eu já mandei vocês irem por aí, então por que clamas a mim? Estende a vara e diga ao povo que marche. E já no caso de deserto, Deus tem sua provisão do deserto. Havia maná que caía do céu todos os dias e eles não podiam guardar para o dia seguinte, a não ser no Shabá. E fora isso, então, eles começaram a viver da provisão sobrenatural do reino. Assim também aconteceu na vida de Elias, na vida de Eliseu, onde o Senhor multiplicou a farinha da viúva, a farinha e o azeite, onde o Senhor também, na vida e no ministério prático de Jesus, ele supriu a necessidade que havia de alimentar aquela multidão, que só de homens tinha 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então, com 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu aos céus, deu graças ao Senhor, e aí então ele começa a repartir com seus discípulos e seus discípulos com a multidão, e de repente todos ali se alimentam e ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Jesus chegou nessa terra num momento em que o governo era do Império Romano, num momento em que o governo era as províncias de Roma que estavam sendo conquistadas por Roma e o domínio era de Roma, o maior império, né? Por isso do Ave César, por isso aí de toda aquela parte de Herodes e assim por diante. Mas Jesus veio para estabelecer um reino que não é um reino deste mundo. Tanto é que quando ele foi questionado por Pilatos, dizem que você é rei, tu dizes, né? Então ele foi para estabelecer o reino e as pessoas muitas vezes não entenderam. Elas queriam um reino físico quando o Senhor estava falando de uma coisa muito maior, de um reino espiritual, de um reino eterno, de um domínio eterno, mas colocaram sobre a cruz Rei dos Judeus. Então nós observamos que a vontade de Deus, Jesus veio e a mensagem inicial de Jesus é: a vós é chegado o reino dos céus, a vós é chegado o reino de Deus. Cultura é você se impregnar com os usos e costumes com o reino e, na verdade, você se aculturar, você entender o padrão de Deus agir, o padrão de Deus trabalhar. Isso, na verdade, é o que a gente chama de cultura do reino, porque cultura também envolve culto, e culto envolve veneração ao único que é digno de receber toda a honra, glória, poder, domínio e majestade. E uma das formas do reino se mover é através do poder da palavra. É através da palavra liberada, através da palavra que vai ser matéria-prima para que o mundo espiritual, para que a esfera, a atmosfera espiritual possa agir. As tuas palavras você vai dar matéria-prima ou para Deus fazer acontecer, ou então para o diabo, que pode pegar uma palavra negativa, uma palavra de maldição e tentar fazer acontecer na tua vida, principalmente quando você fala, aí então ele tem uma legalidade, porque você deu legalidade através da palavra que você liberou. Então nessa matéria nós vamos aprender sobre a importância de nós estarmos contestando todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, declarando todas as coisas segundo o que a palavra de Deus nos diz. Já tivemos diversas matérias falando sobre a fé, falando sobre a importância do poder da palavra, mas essa daqui nós vamos misturar essas duas coisas e vamos colocar como confissão. O que é a confissão? É a declaração que sai da tua boca e nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Então a importância de nós sabermos que aquilo que você crê vai se manifestar nas tuas palavras. Por outro lado, você tem que colocar paciência. O que é a paciência? É a perseverança, é a instância em perseverar até acontecer. É ter o controle
até a situação se materializar. Por quê? Porque não é no tempo que você determina, mas sim no tempo de Deus. Não é no tempo cronológico. Tempo cronos é esse tempo que nós temos 24 horas, 30 minutos, 1 minuto, 30 segundos, um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias. Isso é o tempo cronológico. E você tem que entender que dentro do reino de Deus, Deus não está limitado ao cronos, Deus não está limitado ao tempo humano, ao tempo cronológico. Mas Ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas, e o tempo de Deus é o tempo kairos. Kairos é o tempo certo, o tempo exato, no momento certo, no momento exato, aquilo que você está confessando vai acontecer. Então você precisa, nessa esfera natural, esperar com paciência. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso. A resposta de Deus, ela pode tanto ser instantânea, imediata, como também pode ser espere, aguarde, não é o momento, ou também pode ser não. Nós temos que aprender a ouvir e receber a resposta de Deus, e tem 3 maneiras de Ele responder. Deu uma tremidinha. E tem 3 maneiras de Ele responder. Ou pelo tempo, sim, já, imediato, ou então espere, aguarde, ou então nós podemos observar aí que a resposta dele também pode ser não. Agora, a despeito da resposta dele, você tem que estar firmado diante daquilo que o Senhor determinou na sua vida. O tempo, às vezes, é outro tempo. O tempo de Deus não é o tempo humano. E Deus sabe o melhor na hora de te entregar aquilo que você está pedindo. Deus sabe a melhor hora de responder os nossos pedidos e conceder as promessas que Ele já nos fez. E nisso, então, nós vamos ver a importância da palavra de Deus, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Não devemos apenas conhecer a palavra, mas temos que meditar, ruminar a palavra de Deus e colocá-la em prática nas nossas vidas. Não podemos só ter o conhecimento, porque às vezes adquirimos tanto conhecimento, mas não sabemos colocá-lo em prática nas nossas vidas. Não estamos sabendo colocar em vivência no nosso dia a dia. Pregar o conhecimento é uma coisa, agora você viver aquilo que você conhece vai falar muito mais alto do que as tuas palavras. Então, muitas vezes temos tanto conhecimento e não vivemos o que estamos pregando e não podemos dizer faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não adianta, isso não funciona. Os grandes teólogos, eles disseram, as suas ações, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. O próprio apóstolo Paulo diz que as nossas vidas são cartas vivas lidas todos os dias por todos os homens. Tudo que você fizer, as pessoas estão vendo, as pessoas estão analisando, estão lendo a sua vida, as pessoas estão aí numa posição aonde, na verdade, muitas pessoas, o único evangelho que ela vai ouvir é a tua vida. Muitas pessoas, o único evangelho que ela vai ler é a tua carta, que é você, o que você está fazendo. E às vezes nós sabemos muita coisa, mas não estamos praticando aquilo que sabemos. E aí, então, o próprio Jesus disse acerca da parábola da pessoa que constrói a casa sobre a areia e a que constrói a casa sobre a rocha. A que constrói sobre a areia, ela ouviu, mas ela não colocou em prática na sua vida. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa caiu e foi grande a sua queda. Mas aquela que ouviu, escutou e colocou em prática na sua vida, pode vir a chuva, correr os rios, soprar os ventos, que a casa não vai cair, porque ela colocou em prática as verdades que ela sabia. Então essa é a importância de praticarmos a palavra. Essa é a importância de vivermos não apenas pelo que conhecemos, mas colocarmos em prática o que nós conhecermos. A importância da palavra, porque a própria palavra Deus ordena que nós venhamos meditar nela dia e noite. Meditar, dar atenção, né? A importância não é somente conhecer. Se você não parar para pensar, você nunca vai saber aonde encaixar aquela palavra. Isso significa sabedoria, isso significa inteligência, de você conhecer a palavra e saber colocá-la no tempo certo. Aonde aplicar a palavra, onde viver essa palavra na prática, onde viver essa palavra
como uma palavra viva. Tanto é que a própria palavra de Deus diz que nós somos despenseiros. O que é um despenseiro? Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Dentro da despensa tem tudo que é tipo de alimento. E a nossa despensa é a palavra de Deus. Agora, se eu não souber fazer um bom prato, eu posso ter os melhores ingredientes que não vai ficar apetitoso e não vai saciar a fome de ninguém. Mas se eu souber colocar o tempero certo, se eu pegar na despensa, que é a palavra de Deus, os ingredientes corretos e preparar um bom prato, além de ela saciar, ela também vai dar vontade de querer mais, ela também vai dar fome, ela vai dar sede, ela também vai suprir outras áreas. Então nós precisamos, como bons dispenseiros de Cristo, saber preparar o alimento correto com a palavra de Deus para que possa gerar interesse, para que possa despertar curiosidade e fazer com que a pessoa tenha fome e sede da palavra de Deus. Agora nós entendemos então que só o conhecimento não é o suficiente. Você tem que ter sabedoria. Sabedoria e conhecimento são duas coisas distintas. Você pode conhecer toda a palavra e não ter a sabedoria de como colocá-la em prática na sua vida, como encaixar aquela verdade em cada situação na tua história. Nós temos que aprender a conhecer a palavra de Deus e usá-la com sabedoria na nossa vida, esperando o tempo certo, esperando em Deus para que possa se manifestar a vida de vitória na sua história. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados do império das trevas. Ou seja, nós mudamos de reino e no reino de Deus é importante que eu conheça os meus direitos, os meus deveres, eu conheça os benefícios e as minhas obrigações. Como que eu vou saber viver num reino se eu desconheço as regras daquele reino? Como que eu vou saber viver num local se eu não conheço as leis daquele local? Isso pode ser até mesmo nas leis de trânsito, né? Nós observamos aí que no Brasil as leis de trânsito são uma. Agora, algumas cidades da Europa, algumas cidades da África, até o volante é do lado contrário, e aí as leis de trânsito vai mudar. Agora, quem nasceu naquele local vai usar isso como piloto automático, vai usar isso praticamente no dia a dia. Por quê? Porque ele nasceu e cresceu diante daquele sistema de trânsito, então para ele já é o natural, ele está acostumado com aquilo. Agora, você que chega de repente naquele local e não conhece as leis de trânsito, você corre o risco de quebrar algumas leis por falta de conhecimento. Se nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós precisamos aprender a conhecer as leis do reino e colocá-la em prática nas nossas vidas, porque senão nós podemos estar quebrando alguns princípios do reino, quebrando algumas leis do reino e achando que estamos fazendo tudo certo, quando na verdade o próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece a lei, você pode infligir a lei por ignorância, você pode infligir a lei por falta de conhecimento. Por isso que nós precisamos saber o que nós temos e o que nós somos em Cristo, para que nós possamos usar tudo que nós temos como direito, tudo que Deus nos concede como direito. Deus dá muitas coisas para os seus filhos, mas existem muitas pessoas na caminhada cristã que estão vivendo debaixo de miséria, debaixo de pobreza, debaixo de enfermidades. Nós temos o direito e não sabemos. A conclusão é que nós não vamos usar por falta de conhecimento. O salmista já declarava isso, Salmo 138, versículo 1 e 2, ações de graça pela sua fidelidade, todos os reis o louvarão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. O salmista quis dizer o que aqui? Que a palavra de Deus tenha prioridade, tenha primazia. O próprio Deus se submete à sua palavra. Ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Ou seja, uma vez que Deus falou, ele não volta atrás na sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela tem prioridade
nos céus, ela tem prioridade até para o próprio Deus. É como se nós pudéssemos dizer que Deus está preso, Deus está cativo à sua palavra. Se a sua palavra diz que se você se arrepender e confessar o seu pecado, ele perdoa, ele não pode deixar de perdoar aquele que confessa e se arrepende. Então ele próprio zela em cumprir a sua palavra. A palavra de Deus tem a primazia e ela tem que ter também a primazia para nós. E se nós não soubermos como agir, nós vamos perder a bênção de Deus, porque a palavra de Deus é a constituição do reino. Cada país tem a sua Constituição e a Constituição é lei, a Constituição são as regras do país, a Constituição está ao respaldo do que pode e não pode fazer. Nós entendemos que Jesus veio a esse mundo e ele disse: a vós é chegado o reino dos céus. Como ele trouxe o reino dos céus à terra, e esse reino não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito, esse reino tem que ter uma Constituição. E a Constituição do reino é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a constituição do reino, onde nós vamos aprender como nos mover dentro desse reino, como nos mover dentro desse sistema, como agir dentro desse sistema, porque senão nós vamos perder os benefícios, perder as bênçãos, porque a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática, ela tem que ser o nosso manual de vida. Então, nessa matéria, nós vamos lançar as bases, vamos fundamentar os alicerces para termos uma vida de vitória, para vivermos uma vida com as orações respondidas. Voltando aí ao exemplo natural, ao exemplo secular, o Brasil, por exemplo, ele tem como lei maior a Constituição Federal Brasileira. E nenhuma lei que seja contra a Constituição do Brasil, ela tem direito de permanecer. Não, ela não tem direito de permanecer. Quantas vezes nós ouvimos ou lemos notícias acerca de uma lei inconstitucional? O que é uma lei inconstitucional? Uma lei inconstitucional é uma lei que foi votada, mas que está em confronto com a Constituição Federativa Brasileira. É uma lei que ela está em trâmite de aprovação, mas ainda ela está contra a Constituição. Por isso que ela é inconstitucional. Ela bate de frente com a Constituição do país. Outro termo que nós temos ouvido muito nesses últimos dias é que a Constituição é a lei maior. A Constituição é a lei maior e é na base da Constituição que o advogado vai defender seu cliente. Se ele encontra respaldo na Constituição para poder defender o seu cliente, ele vai apresentar diante de uma autoridade, diante do juiz, a base da Constituição. Ele está fazendo uma petição a uma autoridade maior, a um juiz, para fazer cumprir aquele artigo, aquele parágrafo da Constituição em defesa do seu cliente. Então, o que está na palavra de Deus é proteção para nós. O que está na palavra de Deus, Jesus apresenta diante de Deus Pai para poder pleitear a nossa causa. Por isso que ele é intercessor, por isso que ele é paráclito. Não só Jesus, mas o Espírito Santo de Deus também. E o que significa, então, essa lei inconstitucional? Significa que nada que for decidido fora da Constituição pode perdurar por muito tempo. E por quê? Porque a Constituição, a lei maior, na verdade, o Senado, na verdade, vai haver aí a votação e o Legislativo vai decidir se passa ou não passa. Mas o Legislativo tem qual função do Poder Legislativo numa nação? A função do Poder Legislativo, na verdade, é fazer vetar as leis que não estão na Constituição e fazer cumprir a Constituição como lei maior, como lei principal. Por isso a importância do Poder Legislativo, que são as leis que regem o país. Então nós temos leis e mais leis e mais leis que se criam todos os dias por aí. As pessoas vão protocolar uma lei que ela quer criar, vão protocolar uma mudança constitucional que ela quer fazer, mas bate de frente com a Constituição, isso vai para o Poder Legislativo julgar, para o Poder Legislativo decidir e, na verdade, a maior parte delas não vai perdurar porque ela declina, porque ela entrou em conflito com a Constituição. A Constituição do Brasil, antigamente, era chamada Constituição do Reino do Brasil. Então, nada pode ser, nada pode estar contra a Constituição do Reino. E isso também, a nível de Deus, Deus estabeleceu uma Constituição que significa
Sua palavra. Você quer entrar no reino de Deus? Submeta a Constituição. Você quer entrar no reino de Deus? Cumpra a Constituição do reino de Deus, que é imutável. E a sua palavra. Não existe outra lei maior, não existe outra lei superior. No Brasil, desde 10 de janeiro de 2003, foi aprovado o novo Código Civil brasileiro, onde os advogados, pastores, juízes, aliás, todos estão estudando para quê? Para não infligir o novo Código Civil brasileiro. E mudaram muitas coisas, e quando muda, essa mudança ela é a longo prazo, essa mudança não acontece instantaneamente. Para chegar a mudar algo na Constituição, já foi Poder Legislativo muitas vezes, às vezes anos até, conseguir fazer uma alteração, uma renovação da Constituição para poder adequar uma nova lei a uma nova Constituição. E quando muda, então, na verdade, todos que trabalham com as leis, o Poder Judiciário, vai ter que estudar para não entrar em contradição com a nova Constituição. Ele vai ter que tomar muito cuidado para não ferir a lei, não ferir a Constituição. Por isso que Paulo disse, ainda que venham anjos ou qualquer criatura que vos fale um outro evangelho que eu não vos apresentei, seja considerado anátema. Anátema é o quê? Maldito. Por quê? É impossível que Deus mude, é impossível que Deus minta e o evangelho não vai mudar. Deus já fechou no cânon, dentro desses livros da Bíblia, ao qual nós temos aqui a Constituição do Reino de Deus, então isso é imutável. Os homens podem até mudar a Bíblia, podem até fazer uma alteração e chamar aquilo de Bíblia, mas a própria palavra de Deus, Deus estabelece que nenhuma vírgula, nenhum tio pode ser tirado da verdade da palavra, porque aquele que fizer será justamente, vai viver debaixo de um duro juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo está nos dizendo, ainda que venha um anjo ou qualquer outra criatura apresentando um outro evangelho, nós não devemos dar crédito. E para sabermos quais são as leis do reino de Deus, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que estudar a constituição do reino que nós pertencemos. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não somos mais cidadãos da terra, nós passamos a ser cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós vamos fazer cumprir a palavra de Deus que chegou até nós. Então nós vamos estar conhecendo a constituição do reino através da palavra. Então, a palavra de Deus tem que ser a nossa direção, tem que ser o nosso foco, tem que ser aí a lei a qual nós nos submetemos. Através da palavra de Deus, Deus se apresenta a nós, Deus fala conosco. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Nós falamos com Deus na verdade, quando nós clamamos ao Senhor. Quantas vezes as pessoas ficam correndo atrás de profetas, atrás de profecia, de revelação, para que possa receber uma direção. A maior direção de Deus é a palavra que Ele deixou a nós. Então nós temos que considerar o que Deus nos deixou, qual é a sua palavra, porque Ele jamais vai falar alguma coisa que venha esbarrar na palavra dele. Então o profeta hoje que vai falar, ele tem que falar o que Deus já falou. O profeta hoje que vai falar em nome de Deus, Deus nunca vai se contradizer, então o profeta precisa conhecer a palavra de Deus. E por outro lado, a própria palavra nos ensina que nós devemos julgar as profecias. Um profetiza e 2 ou 3 julguem. E quando alguém julga a profecia, usa como crivo, usa como respaldo a palavra de Deus, usa como peneira a palavra de Deus. Recebeu uma palavra profética, peneira ela pela palavra de Deus, porque se passou, você pode receber. Se não passou, joga fora e descarta, porque Deus jamais vai falar algo contra a sua palavra. E aí sim, essa palavra que você recebeu, se estiver de acordo com a palavra de Deus, isso testifica no seu coração. Então hoje a palavra profética, ela vem apenas para confirmar o que Deus já colocou no seu coração. Essa é a importância de você estar conhecendo a Deus, conhecendo o reino de Deus e a constituição que rege esse reino. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós vamos saber o que nós temos, os recursos que nós temos. E aí nós vamos usar os recursos que Ele nos dá através da sua palavra. Olha só, o profeta Isaías registra no capítulo 55, verso 10 e 11.
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está dizendo, toda palavra que sair da minha boca, ela sai com um efeito idealizador. Ela não volta para ele vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Deus está falando que quando ele libera uma palavra, ela já sai com uma ordem de execução, com uma ordem de cumprimento. Assim como a chuva cai, assim como a chuva desce dos céus, assim como a neve desce dos céus. Claro, não voltam para lá em forma de chuva, em forma de neve, voltam em forma de evaporação, mas assim como ela cai dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, faz brotar a semente que o semeador lançou, assim também a palavra que sai da boca de Deus. Palavra que sai da boca de Deus. Quando a chuva cai, enquanto ela não fizer o seu trabalho na terra, enquanto ela não regar o solo, ela não vai entrar no processo de evaporação. E Deus compara com a sua palavra que sair da sua boca, ela também não volta para ele sem antes cumprir o seu propósito. A palavra de Deus é super importante. A palavra de Deus, ela tem uma ação. E a palavra que sai da boca de Deus, ela vai gerar, ela vai produzir. Deus, então, vai se revelar a nós através da sua palavra. Deus fala com a gente e Deus e a palavra dele se completam, nunca se contradizem. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia é também a constituição do reino de Deus, né? Num reino, o rei fala, tudo que o rei fala vira lei, tudo que o rei fala vira sua constituição. Então a Bíblia ela foi escrita por mais ou menos 40 homens e um só inspirador, o Espírito Santo de Deus. Deus é o autor soberano da Bíblia e o texto bíblico isso ocorreu num prazo médio, num prazo aproximado de um decorrer de 1.600 anos. Isso aí é mais uma prova que somente tendo um inspirador e um autor para ela não se contradizer. Num período de um milênio, a mais de um período de um milênio e meio, há 1.600 anos, homens em condições distintas, homens em lugares diferentes, em períodos diferentes, escreverem algo congruente, escreverem algo que apresenta o mesmo plano, o plano de salvação, somente tendo um único inspirador. Só o fato da Bíblia ter chegado a nós, isso já é um milagre de Deus, já é uma ação divina. Porque diversos homens de diversas culturas, em condições, circunstâncias diferentes, num período tão diferente, passando por situações diferentes, falando a mesma mensagem, trazendo a mesma mensagem. Só sendo um único autor para que isso possa ser possível. Aliás, a Bíblia é o único livro da história do mundo que aonde ele for lido, o autor está presente. Aonde ele for lido, o autor está conosco. Tiveram uns que viveram em uma época de paz. Tiveram outros que viveram numa época atribuladíssima. Outros viveram com abundância e outros viveram na escassez. Gente de todos os ofícios e profissões de todas as épocas. Se nós olharmos aí alguns escritores da palavra de Deus, Moisés, por exemplo, Moisés foi príncipe, Moisés foi legislador, Moisés foi general e Moisés foi o libertador do povo hebreu do Egito. Nós olhamos, por exemplo, para Josué. Josué foi um grande comandante, um general de exército que trouxe o povo a conquistar a terra prometida. Davi e Salomão, os dois foram reis, foram poetas, foram compositores de cânticos. Daniel foi ministro de Estado. Pedro, Tiago e João eram pescadores. O profeta Zacarias e o profeta Jeremias eram sacerdotes e profetas. Quando olhamos para Amós, ele era boiadeiro. Quando olhamos para Mateus, ele era funcionário público. Paulo era da linhagem, da descendência de fariseu dos fariseus, era um erudito, um teólogo erudito. Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas e que escreveu o livro de Atos, era médico. Então nós observamos aí tantos ofícios diferentes em tempos diferentes. Nós temos homens completamente diferentes, criados em lugares diversos, mas se você verificar
de Gênesis a Apocalipse, nós temos a mesma mensagem. Um livro não contradiz o outro. Uma escrita não desmente a outra. Nenhum vai contra o que o outro disse. Muito pelo contrário. É como se fosse uma revelação gradativa que vai crescendo e aumentando e vai se completando. Há uma harmonia perfeita entre os homens. Isso é um sinal de que realmente tem um governo. Isso é um sinal de que realmente tem um autor, tem um grande inspirador, o Espírito Santo de Deus, para inspirar homens a escrever aquilo que era a vontade de Deus. Esse livro chegou aos nossos dias como por milagre, porque por diversas vezes muitos impérios, imperadores tentaram acabar com a Bíblia, queimaram os textos bíblicos em praça pública, destruíram os textos bíblicos e aqueles que os continham em praça pública. E nós vamos observar que essa palavra já passou por todos os testes, por todas as provas e chegou até nós pela graça e misericórdia de Deus. Aliás, no concílio de 1229 depois de Cristo, foi decidida no concílio a proibição da leitura da Bíblia. A proibição da leitura da Bíblia. Na Idade Média, considerada a Idade das Trevas, a Bíblia mesmo estava confinada só nos mosteiros, ninguém tinha acesso, ninguém poderia ler esse livro, que as pessoas muitas vezes até começaram a dizer que quem lesse esse livro ficava louco, né? Isso foi aí uma tradição que veio até poucos anos atrás, onde as pessoas diziam, toma cuidado com as pessoas do livro de capa preta, porque se ele lê muito aquele livro, ele vai ficar louco, né? E quantas pessoas aí tentaram impedir essa palavra de chegar até nós. Quando olhamos para o texto bíblico, o eunuco etíope, que servia a rainha de Candace, esse homem com certeza deveria ser rico, porque estar com um pergaminho dentro do carro, ou o carro era da rainha, o pergaminho era da rainha, mas ele estava com acesso àquele pergaminho, que era, no caso, o rolo de Isaías. Ter um rolo de Isaías naquela época era algo muito caro, era algo muito custoso, porque era um trabalho artesanal, feito mão a mão, letra por letra pintada, então não era fácil. E a Bíblia toda naquele período era escrita à mão por escribas, por copistas, né? E aí a gente vê que o Senhor fala com esse homem através de uma revelação. Deus vai mover alguém para ir até onde ele está lendo para poder perguntar, entendes o que lê? Como posso entender se alguém não me explicar, né? Então, a gente observa aí a ação divina quando alguém se interessa por essa palavra, quando alguém se interessa pelo livro de Deus, pela constituição do reino de Deus. Por outro lado, muitas pessoas morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Aliás, a gente vê aí na história da igreja, né, quantas pessoas pagaram com a própria vida por estar traduzindo a Bíblia, foram mortos, por tirar ela das línguas originais, foram mortos, foram resistidos pelos próprios cristãos, que muitas vezes, pela tradição, não queriam que isso fosse traduzido para outras pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Jesus é expulso de Nazaré e, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo.
Faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Observamos aqui, em primeiro lugar, que Jesus tinha por costume frequentar a sinagoga. Ele estava sempre na sinagoga. Jesus sempre foi um exemplo para nós. E ele estava na sinagoga, por frequentar a sinagoga, naquele dia deram um livro, o pergaminho de Isaías, para que ele pudesse ler. Ele leu e depois ele devolveu o livro, mas ele leu com uma entonação tremenda, a qual atraiu a atenção de todas as pessoas. E normalmente as pessoas que liam, que eram escaladas para ler o trecho do dia, tinham que explicar alguma coisa sobre aquilo que liam. E quando Jesus foi explicar, ele falou, hoje se cumpriu essa palavra. Então ele estava se apresentando como Messias, ele estava se apresentando como aquele que o profeta Isaías revelou. E revelou 700 e poucos anos, 720 anos antes da vinda dele. E o interessante é que, a princípio, as pessoas se surpreenderam com a autoridade, com o poder, com a segurança que ele falava. Mas logo se levantaram contra e levaram ele ao monte do precipício e queriam precipitá-lo dali. E o Senhor, então, passa pelo meio deles e sai daquele local diante de uma perseguição e de uma pressão. Então nós observamos aí, o texto bíblico é um texto vivo. Na época de Salomão, eles tinham o templo, e só no templo é que eles tinham os pergaminhos do Pentateuco, só no templo que eles tinham os livros, os registros. Só que depois, então, quando entrou a Babilônia e tomou o templo, os pergaminhos que sobraram, eles foram levados e escondidos, e alguns deles foram até junto com eles para a Babilônia, quando eles foram cativos. E ali, então, eles começaram a se reunir nas sinagogas. Depois da tomada da Babilônia, o povo começou a se reunir na sinagoga, porque não tinha mais o templo, então eles começavam a se reunir num quarto alto, um quarto num primeiro andar, onde, na verdade, eles abriam os pergaminhos e liam. E isso foi a essência da onde iniciou as sinagogas. Iniciou depois que eles foram levados cativos para a Babilônia e para outros lugares mais. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e esse é um texto tremendo e maravilhoso. Ele pega o Tanakh. Tanakh, justamente como vimos aí na matéria Como Estudar a Bíblia, é o livro do judeu, é o livro que tem 3 distinções, né? O livro dos Pentateuco, dos poetas, ou dos profetas, e também os escritos. Então, o Tanakh, aí a gente observa que eles pegaram justamente os livros dos profetas. Jesus pegou os livros de Moisés, os escritos de Moisés e os livros dos profetas e começou a ensinar os seus discípulos a cristofania. Começou a mostrar pergaminho por pergaminho, livro por livro do judeu, aonde revelava acerca dele, aonde mostrar. Que aula tremenda que Jesus deve ter dado nesse período depois da ressurreição, de sentar com seus discípulos e poder explicar para eles em cada livro do Antigo Testamento aonde estava o mistério oculto, aonde estava a vida de Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus leu e chamou aí de palavra de Deus. Veja só, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis
semelhantes a essas. Então o Senhor pegava os pergaminhos, pegava aí os escritos do Antigo, para nós Antigo Testamento, né? Para eles não. Para eles o Tanakh ainda é o que eles seguem, o que eles vivem, o judeu ortodoxo até os dias de hoje. Mas Jesus pegou os escritos e chamou esses escritos de palavras de Deus, chamou esses escritos de palavra de Deus e que pela tradição eles estavam invalidando a palavra de Deus. Nós já temos acompanhado e temos visto hoje em dia quantas descobertas arqueológicas, quantas comprovações arqueológicas confirmando todo o texto bíblico. Tudo que está escrito na palavra de Deus já foi provado. Aliás, se nós parássemos para estudar um pouquinho do cânon bíblico, nós íamos ficar surpresos de ver quantas regras, como era criterioso para um texto ser aprovado como divinamente inspirado ou não. Se o nome de Jeová, o tetragrama do nome de Deus, tivesse escrito de qualquer maneira ou sem ser uma pena virgem, aquela página, aquele pergaminho já era reprovado, porque uma pessoa que não teve reverência para escrever o nome de Deus e não pegou uma pena virgem, esse texto não merece crédito, não merece confiança. Então imagina quantos textos foram descartados e que critério para poder colocar os textos bíblicos como divinamente inspirados. Então nós precisamos entender a essência da verdade de Deus, precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisamos de confirmações arqueológicas para crer no que Deus falou, né? De sorte que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos, mas muitas pessoas necessitam de confirmações arqueológicas e Deus é tão amoroso e tão gracioso que Ele permite essas confirmações arqueológicas. Hoje em dia têm sido descobertas tantas e tantas cidades soterradas, confirmando a veracidade de cada detalhe bíblico, né? Tantas coisas que estavam perdidas na história por causa aí das perseguições, por causa aí dos cativeiros, por causa aí dos impérios que levantaram tentando acabar, tentando impedir que o Messias viesse do povo hebreu. Aí nós observamos que muita coisa ficou escondida durante muito tempo e Deus, na sua soberania, soube guardar essas coisas até o tempo exato para que pudesse haver confirmações. Então nós observamos que mesmo os pergaminhos de Qumran, né, os pergaminhos de Qumran, um grande achado aí da nossa geração, do nosso século, que vai confirmar e testificar a veracidade e a integridade do texto bíblico depois de tantos e tantos anos ser encontrado. Isso tudo nós vamos ver em uma outra matéria que nós estaremos gravando logo logo. Você vai ter acesso nessa matéria na plataforma também. Então, através das escavações, das pesquisas e mesmo através de arqueólogos ímpios, eles vão para a Bíblia e testificam na Bíblia aquilo que eles encontram e é a partir do texto bíblico é que hoje eles têm confirmado tantas coisas. E a própria palavra de Deus diz que as pedras clamariam, as pedras estão clamando, ou seja, os achados arqueológicos estão testificando a glória de Deus e a veracidade do contexto bíblico. A importância de nós entendermos que a história gira em torno do que está escrito, a história gira em torno dos registros. Aliás, se nós formos observar o período interbíblico, os 400 anos de silêncio de Deus, aonde encerrou o Antigo Testamento, Malaquias, até aparecer o Novo Testamento, esses 400 anos é o período que se tem mais dificuldade de se encontrar provas, de se encontrar achados, de se encontrar justamente história. Por quê? A história, a favor ou contra, gira em torno do que o texto bíblico registrou. Então, esse período interbíblico é o período que se tem menos escritas também pelo secular, que a gente observa que se não teve nada que Deus falou profeticamente, que foi registrado, então também as pessoas não se inspiraram a escrever a favor ou contra, não relatam. E também nós vemos aí o período da diáspora, né, do retorno do judeu para a sua pátria, para a sua terra, da saída deles da terra e tantos outros períodos que pode-se encontrar aí achados, pode-se encontrar
textos bíblicos em outros lugares que foram conduzidos os judeus, confirmando e testificando aí assim o texto bíblico. Há pouco tempo atrás, perto do Mar Morto, que foi encontrada então nas cavernas de Qumran, pergaminhos e mais pergaminhos dentro de jarros, dentro de vasos, e que pela condição climática ainda estavam ali intactos, né, pela condição climática. Muitas pessoas acreditam essa ser uma biblioteca dos essênios, porque Qumran era uma comunidade de essênios, que eram pessoas que não aceitavam o governo de Roma, que eram judeus que não aceitavam o governo de Roma, e se retiraram para um sítio específico. E foi encontrado há pouco tempo atrás aí, dentro desses jarros, inúmeros pergaminhos, papiros e tantas outras coisas, aonde, na verdade, se datado da época de 100 antes de Cristo, está trazendo aí toda a evidência bíblica dos manuscritos do Antigo Testamento. Nós vamos estar estudando sobre isso, sim, quando nós estivermos falando sobre os desertos da Judéia, quando nós estivermos falando sobre canonicidade, vamos trazer muito mais conteúdo acerca dos pergaminhos de Qumran e muito mais evidência acerca desse achado e dessa confirmação. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Ezequiel 37, 21. Dizia-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Uma profecia que está se cumprindo nos nossos dias. Aqui tem uma profecia do profeta Ezequiel que nós estamos vendo cumprir nos dias de hoje. Nós estamos pertencendo a uma geração privilegiada, que é a geração do cumprimento das profecias. Há poucos séculos atrás, ninguém imaginava que chegaria o dia em que os judeus voltariam para a sua pátria. Chegaria o dia em que os judeus voltariam para Israel, para Jerusalém. Porque os judeus, via de regra, aonde ele se instala, ele tem a bênção de Abraão e ele se dá muito bem, ele prospera, ele enriquece, ele é comerciante, ele é negociante e muitos aí desenvolveram aí grandes empresas e grandes negócios em Nova York, na Quinta Avenida, em tantos outros lugares do mundo. Ninguém imaginaria que ele iria se desprender disso tudo e voltar. Em 1948, nasceu então a nação de Israel, e começou o cumprimento do Vale de Ossos Secos, né? Que estavam sequíssimos, mas na verdade o Senhor está dando ordem para que cada osso se una ao seu osso. E isso é algo tremendo nós observarmos esse cumprimento na nossa geração. Como curiosidade, vamos falar um pouquinho acerca de Isaías capítulo 40, versículo 22, nos diz: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O próprio Senhor aí vai falar acerca do profeta Isaías. Ele é o que está sentado no globo. O nosso Senhor, quando nem sabia se a terra era redonda ou não, o profeta já havia registrado essa grande verdade. Não só o profeta, como o próprio Jó também. Jó capítulo 37, versículo 12. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que a faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Ninguém acreditava então que a Terra era redonda, os cientistas muitas vezes resistiram a essa afirmação. Aliás, se nós formos observar, Galileu Galilei, né, foi condenado, foi morto por afirmar que a Terra era redonda. E aí a gente observa, saiu em um jornal no Brasil que diz aí as confirmações acerca do que a Bíblia já confirma há anos e anos e anos. Há pouco tempo atrás foi matéria em toda a mídia, em toda a publicidade, falando que os cientistas confirmaram que o ser humano pode viver até 120 anos. Pelos estudos da genética, chegaram à conclusão que essa composição humana pode chegar
até 120 anos. Claro que existem inúmeros fatores, mas isso Deus já diz desde o começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 6, versículo 3, vai nos dizer: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Esse é o nosso Deus tão tremendo, é o Deus que fala o fim antes do começo de todas as coisas, anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Antes de falarmos especificamente na nossa matéria, confissão e paciência, nós temos que entender a veracidade do texto bíblico e a integridade do texto bíblico. A Bíblia é uma biblioteca em suas mãos, o livro dos livros. Ela foi dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Testamento compreendia de 39 livros e o Novo Testamento de 27 livros, dando um total de 66 livros e traduzido em mais de 1.500 línguas e dialetos. Mais de 1.500 línguas e dialetos já foi traduzido o texto bíblico. O primeiro livro a ser impresso na gráfica de Gutenberg foi o texto bíblico, foi a Bíblia, a Palavra de Deus. Gutenberg que inventou aí a imprensa gráfica, né? O primeiro livro que ele imprimiu e depois, então, fez inúmeras cópias deste livro foi a Bíblia. A Bíblia sempre foi e sempre será o livro mais vendido da face da terra. Quando, então, nós observamos que ela era confinada aos mosteiros, confinada aí a um clero, confinada aí a uma pequena classe, e veio Lutero. Lutero chegou à conclusão de que a salvação era pela graça e que eles estavam bem distantes da verdade do texto bíblico e que tinha que colocar o texto bíblico à disposição das pessoas. Lutero era um monge católico, e nesse período em que a palavra estava confinada nos mosteiros, ele vem de um despertamento de alguns homens que já estavam tendo essa revelação que eles estavam distantes. Lutero então estabelece as 95 teses justamente para provar. Ele não tinha propósito de se dividir, de quebrar, rachar a Igreja Católica. Não, o propósito dele era levá-los a um arrependimento, levá-los a um conserto, levá-los aí a uma posição. E por isso que dia 31 de outubro de cada ano nós celebramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, aonde na verdade aí teve o estopim na vida de Lutero, mas houveram os pré-reformadores que contribuíram também para essa reforma. Antes da reforma, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo já estava bem distante da verdade, por isso que era considerada a era negra da igreja, da história da igreja, né? E as pessoas que estavam ali dentro, muitas delas estudiosos da palavra como Lutero, estavam descontentes e viam dentro das igrejas tanta distinção acerca da verdade, tanta indulgência quando a palavra, na verdade, não tem, e tantas situações e exigências para que se fossem salvos, que era contra o ensino da palavra de Deus. Então se rebelaram e iniciaram uma reforma. Foi aonde nasceu o protestantismo, ou a reforma protestante, muitos chamam de protestantismo. E por quê? Porque houve um protesto, as 95 teses protestadas, colocadas na porta da igreja, que na verdade, naquela ocasião, a igreja estava afastada. E ela foi instituindo coisas além da palavra de Deus, criando dogmas e mais dogmas, e saiu do caminho que Deus tinha traçado para a igreja. Lutero voltou porque tinha o propósito de cumprir a Bíblia na íntegra e traduzir a Bíblia para o alemão e colocar a Bíblia numa linguagem acessível a toda a população. Como alemão que ele era, ele então traduziu a Bíblia para tornar mais acessível e mais interessante o culto para poder entender aquilo que eles leem. Ele conhecia muito bem o grego, conhecia o hebraico, e ele faz então essa primeira tradução alemã, a tradução alemã, que era, na verdade, a tradução da Reforma. E assim, então, a gente começa a ver um pouquinho acerca da integridade da palavra de Deus, da veracidade da palavra de Deus, que é o que nós vamos trabalhar na nossa segunda aula de Confissão e Paciência. Que o Senhor te abençoe, que você possa ouvir quantas vezes forem necessárias cada aula para afirmar bem essa verdade,
tendo assim então resumido isso aqui no PDF e também fazendo os nossos exercícios para que possa fixar o teu aprendizado. Valeu demais estar com você e até a nossa próxima aula.